bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Recadinho no começo do vídeo, se você quer fazer sua orientação vocacional, seu mapa astral ou também constelação familiar e também adquirir o tarô astrológico, é só você ver, as descrições estão aqui embaixo do vídeo. E hoje eu vou trazer então a relação do útero e do espermatozoide. Na verdade, essa relação eu já tinha elaborado, depois eu tive algumas conversas com o Rodrigo Machado, também outra pessoa com ascendente em aquário, e aí eu quis montar essa aula aqui para vocês, para que a gente possa ter clareza do que a gente está vivendo, para que a gente possa entender o que é uma matriz, o que é uma matrix, o que significa a mãe, o que significa a lua e também as questões de Saturno. Então vamos entender uma coisa, eu quero trazer também aqui um pouquinho da constelação astrológica no sentido do DNA. O DNA ainda ele é muito... a gente ainda não sabe muito sobre o DNA, né? A questão quando as pessoas são muito céticas, não sabem de fato o que é o DNA. Mas quando a gente vai para a metafísica, a gente consegue compreender o que é um DNA. Já falei que a gente tem um DNA cósmico. E a gente tem que fazer o quê? Que esse DNA cósmico seja um espelhamento perfeito no DNA terrestre. Enquanto dentro do meu DNA eu ainda ativar partes do meu DNA por conta das minhas crenças limitantes, isso faz com que eu não me conecte ao meu DNA cósmico. E consequentemente a gente não ganha a vida eterna ou a imortalidade. Então a gente não é um ser ainda divinizado. Eu já falei isso em algum dos vídeos, não lembro qual, é só vocês caçarem nos vídeos, mas eu quero trazer para vocês que a qualidade vibratória do útero da tua mãe, e aí eu vou trazer aqui a árvore. Por que a árvore? Porque a árvore, gente, contém todo o significado da astrologia, todo. Você não precisa aprender astrologia dentro do livro, é só você tentar ler a árvore, porque você está lendo você. E a mesma coisa que tem na Cabala, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, está lá. Eu não vou trazendo a Cabala, vou pretender estudar mais profundamente, para que eu possa então compreender. Ainda para mim a Cabala é uma coisa muito desassociada, né? Eu entendo, mas ainda não sou segura de passar aqui para vocês. Então olha que interessante, né? A gente, na verdade, quando a gente fala de caverna de Platão, que eu venho falando bastante sobre nos últimos vídeos, né? É porque a gente está dentro de um útero. Então, ou seja, como é que estava a vibração deste útero? Como é que estava, gente, os elementos? Dá pra gente saber isso através dos mapas astrais, gente. O mapa astral de concepção dá pra gente saber. Como é que estava o elemento água e o elemento terra desse útero materno? Então, olha que interessante. A gente sabe que quando a gente tem uma sementinha, ela precisa de condições favoráveis para que ela possa brotar, germinar, crescer e ser linda e maravilhosa como uma árvore. A gente sabe disso. Só que ela precisa de condições favoráveis, ou seja, ela precisa de uma terra que vai me falar do que? De minerais. Então a gente precisa de micronutrientes e macronutrientes importantes para o nosso desenvolvimento. Então, se é uma mãe que já é desnutrida, a gente já está falando do elemento terra, a gente sabe que esse filho vai vir com questões aí mal resolvidas com os signos de terra e, consequentemente, pode vir com planetas nesse signo de terra fazendo aspectos desafiadores. E como é que estava o elemento água, né, dessa mãe? Como é que estava? Como é que estavam as suas emoções? Como é que estava tanto também a questão da própria nutrição hídrica? Como é que estava essa mãe? Era uma mãe fluídica? Era uma mãe que era repressiva? Não colocava suas dores, suas lágrimas, seja lágrimas de tristeza, lágrimas de felicidade? A gente já consegue entender que o que acontece? Se esse lugar aqui, que é um lugar fechadinho, e o útero tá dentro da gente, né, gente? A gente tá dentro, o útero tá aqui dentro, o útero não tá fora. E é engraçado que depois eu vou mostrar pra vocês por que o pênis está pra fora, né? Tem uma questão muito lógica com relação a isso. Então, olha que interessante. Então, a gente, na verdade, a gente tá ali na casa 12, né? Então, vamos botar aqui a casa 12. A gente ainda, a gente tá num esquema espiritual. E aí é uma coisa bem interessante. Esse esquema espiritual, gente,
Então, o que é espiritualidade para você vai ser diferente do que é espiritualidade para o outro, que vai ser diferente da espiritualidade do outro. Então, ou seja, a quantidade de luz que eu enxergo de mim mesma vai me falar muito dessa casa 12. Então, ou seja, se eu tenho uma percepção muito limitada do que é espiritualidade, eu vou estar no padrão vibratório. Então vamos imaginar que aqui é uma nuvem, tá? A casa 12 é uma nuvem. E aí você tem que reencarnar. Então, ou seja, a gente sabe que a casa 1 é a casa de Áries, é a casa do fogo cardinal, é uma casa que fala de fogo. A gente precisa de ânimo para viver. A gente precisa de combustível, vitalidade, para que a gente possa novamente voltar para a casa 12. Sem isso, a gente não consegue caminhar. É a cabeça, que é Áries, juntamente com seus pés, né? E olha que interessante, a gente tem aqui a árvore, né? Lembra que um pênis, né? Ó, o pênis está para fora. Então, o aspecto masculino ele está para fora. Então, ou seja, e aí o que acontece é que a gente tem os dois sóis, ele fecunda um útero, não é isso que acontece quando seu pai e sua mãe estão numa relação sexual, não é isso que acontece? Né? O pênis que está para fora, ele tem que entrar, né, para que ele possa então ejacular e consequentemente trazer aquela quantidade de espermatozoides e um deles vitorioso vai então conseguir fazer o que? Passar aqui pelo útero e entrar. Aí é que está a grande lance também. Como é que estavam os espermatozoides do seu pai? Então o pai fala de uma questão clara. Então quando a gente fala de Yang, Yang é claro, é vivo, né, quente. E o Yin é escuro, então aqui a gente está falando já da dualidade. Então o que acontece? Como é que tá o elemento fogo e o elemento ar dentro do seu mapa? E mesma coisa, os signos e os planetas que estão e fazendo as questões de aspectos, né? Como é que tá esse ascendente? Esse ascendente faz muita quadratura, esse ascendente às vezes tem um Netuno lá no ascendente, então já vai me falar da qualidade de masculino que estava no seu espermatozoide. Então vai falar do seu espermatozoide, não, do espermatozoide do seu pai. Já vai me falar da qualidade da vibração desse masculino. Isso é uma coisa interessante. Então vamos dizer, se aqui eu tenho uma vibração totalmente distorcida do masculino, eu estou tendo uma vibração distorcida dos elementos fogo e ar. E aí a gente vai corresponder com os signos e os planetas que estão lá. Mesma coisa, se dentro do útero da mãe eu tenho uma distorção do meu feminino, então eu também tenho a mesma questão com esses signos e com os planetas que estão lá. Ficou claro isso? Então, ou seja, tem gente que não tem questões distorcidas com o masculino, mas tem distorcida com o feminino. E tem gente que tem distorção com o feminino, mas não tem com o masculino. Ou seja, existe um desequilíbrio, né? E olha que interessante, né? E esse útero, por que às vezes a sua mãe, ela não tinha esse elemento água e elemento terra vibrando, né, na sua capacidade máxima, na sua potencialidade? Por que que acontece? A gente vê aqui, ó, raízes, porque provavelmente não estava conectado com a ancestralidade. A ancestralidade, eu tenho que pensar, gente, no original, naquilo que é original. Porque, exemplo assim, aqui derivou para cá, que derivou para cá, que derivou para cá e vai derivando. Então, quanto mais a sua mãe e seu pai vibrarem, né, principalmente a mãe, vibrarem na ancestralidade, naquilo que é realmente verdadeiro, mais ela vai ter o que? Um útero, né, capaz de, né, condicionar, de acolher, de nutrir um novo ser, um novo filho, né? Então, ou seja, se tiver conectado, vai gerar bons frutos. A gente pode ver aquele desenho Viva, né? Eu não gosto muito daquele desenho, eu gosto, tá? Mas eu coloco críticas porque romantizaram demais. Romantizaram demais, né? Tem uma questão romântica que às vezes, gente, às vezes para você encontrar você mesmo, você vai ter que sair do núcleo familiar, né? Então, assim, a gente tem que olhar com olhos, mas a gente também tem que fazer as suas próprias, né, conclusões, né? A gente também precisa fazer uma questão de discernimento. Então, isso é uma questão interessante. E essa questão do escuro, né? O Rodrigo também me trouxe isso,
também era a mesma percepção que eu tinha. Então a gente está vivendo aqui dentro, a gente vive ainda no útero da mãe. Por isso que a gente tem uma lua, um satélite. Então aqui dentro é a caverna de Platão. E aqui embaixo da Terra é escuro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o quê? Força, para que a gente possa sair. Olha que interessante, gente. Que coisa bárbara, né? Para que a gente possa germinar uma nova semente e romper aqui, eu preciso dos dois elementos, masculino e feminino. Eu preciso de uma boa nutrição, eu preciso estar bem com esses elementos, água e terra, para que possa me nutrir, para que possa me dar força. A gente não sabe que o elemento, o signo touro, né, o que dá força, uma boa estrutura corporal, né, para que a gente possa aguentar os choques que vêm da vida. O elemento água, uma boa estrutura psíquica, uma boa estrutura emocional, né? Para que a gente possa também conseguir romper, porque senão a gente não rompe. O que acontece? Vamos trazer aqui, só para vocês entenderem, isso é fácil. Eu vou pro mundo, e aí a primeira crítica que fazem contra mim, eu já quero voltar para casa dos meus pais. É isso. Então, ou seja, por que eu tenho que trabalhar muito bem isso? Eu tenho que trabalhar muito bem o meu feminino. Tenho que trabalhar o meu bem feminino. Vocês entenderam? A mesma coisa. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um chamado aqui em cima, que é da minha coragem, que é da minha força espiritual, da minha força de fé, da minha força de que assim, eu sei quem eu sou. Porque senão, gente, se a gente não souber o nosso propósito interno, não saber quem a gente não sai da casa da mãe. A gente não mata a nossa mãe, a gente vai ficar lá no conforto, bonitinho e querendo tudo lá. Então, ou seja, se você não acha o seu propósito interno, você não sai ainda das questões mal resolvidas com relação ao feminino ou com a sua mãe, ou com relação a toda essa esterilidade da mãe. Então, ou seja, para que eu possa ir para o mundo, mostrar quem de fato eu sou, porque aquilo que foi nutrido, eu preciso ter uma boa estrutura física, tanto financeira, não é financeira, ó, financeira casa 2, estrutura de saúde casa 6 e autoridade que é casa 10. Eu preciso saber quais são as minhas raízes câncer, saber ser uma pessoa transformadora, saber que eu vou ter que transformar, às vezes vem uma mágoa, eu saber transformar para que eu possa chegar na minha casa 12 e estar na empatia, na compaixão. Se eu não tiver esses dois quesitos, gente, eu não vou. Não é isso? Ai, meu Deus, eu não passei naquela prova, vou voltar para casa dos meus pais. É muito isso, gente, eu tô falando uma coisa muito séria. E a mesma coisa com o masculino que puxa. Que tem essa questão, volta pra casa, volta pra casa. Pra onde a gente tem que voltar? A gente tem que voltar pro céu. Céu é casa 12, eu tenho que voltar pro meu céu. Tenho que voltar pro céu. Eu tenho que voltar, né, pra nossa própria dissolução, dissolver aquilo que nos limita, que é um corpo físico. Então isso é uma questão bem interessante. Então, como é que estava? A gente consegue ver como é que estava então a qualidade do espermatozoide do seu pai e a qualidade do útero da sua mãe. Porque você é uma união do astral da sua mãe e você é uma união do astral do seu pai. Né? Então, o conforme desse astral, e a gente consegue ver através de uma astrologia astrológica, o quanto isso ainda está num ciclo vicioso, o quanto ainda vivem muito baseado nas crenças. Eu fiz um texto, depois eu vou botar aqui nas descrições para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. E aí vamos lá, né? Então olha como fica claro mais pra gente, né? A gente tem que romper, a gente tem que sair aqui, ó, da terra, da escuridão de nós mesmos. Senão, gente, a gente vive aqui dentro, ó. A gente vive aqui dentro, e aqui dentro é o inconsciente. É inconsciente de mim. Eu vivo aqui dentro, eu não vivo na claridade das coisas, eu vivo na subjetividade, eu vivo nos medos. Então eu não estou enxergando de fato. Uma pessoa que começa a enxergar dentro, então começa a ter luz. Olha que interessante, ela começa aqui dentro a fazer o claro, para que ela possa romper. Ela sabe para onde ela tem que subir, que aqui é o meio do céu. Ela sabe para onde ela tem que ir. Ela não nega de onde ela veio, casa 4, ela não nega aquilo, ela não nega a sua sombra. Ela não nega a sombra, mas ela pega a força da sombra e ela sobe, porque é a força da sombra que vai dar essa força para ela subir. Que a gente possa entender, né? Lembrando que casa 8 também, né? Traz aquela coisa, recursos do outro, um recursos que era meu, que eu não enxergava, que só a partir do outro que eu enxergo. Não fica legal isso? Fica maravilhoso isso. Então a gente já começa a compreender. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é um fruto. Eu vou trazer aqui
uma questão, um insight que eu tive através de uma consulta com a Mariana, né, Mariana? Muito obrigada aí por aquela conversa muito boa, para que a gente possa entender o que é o fruto, o que significa um fruto. Eu vou trazer aqui para vocês o que significa o fruto. Isso vem através do insight, e que assim, o que significa? O fruto, ele é um resultado direto da interação do útero mais o espermatozoide. Um fruto é igual a um filho. Tá, vamos lá, Marcela, vamos trazer para a plantinha. O fruto, ele é a interação direta das duas formas de nutrição que a planta tem. Uma nutrição relacionada com a fotossíntese, que está relacionado com o pai, e uma nutrição que está relacionada com as raízes, que é o feminino. Que no caso tem, acho que é seiva, agora esqueci, tá bom, gente? A aula de biologia falhou aqui, esqueci. Mas se quiser, é só jogar no Google que você vai entender. Existem dois tipos de nutrição. Então nós temos dois tipos de nutrição. A gente tem o quê? E nutrição espiritual é isso, é a interação do feminino com o masculino. Olha que interessante que foi isso, Mariana, foi muito legal aquele dia. A gente tem um fruto maduro e um fruto imaturo. O que significa o fruto? O fruto, gente, ele é o espírito, porque ele é o equilíbrio entre os 4 elementos. Ele é o equilíbrio entre os 4 elementos. Então, exemplo assim, na hora que eu pego, vamos lá, pensa comigo agora. Exemplo, o fruto tá aqui, eu preciso que da fotossíntese e do ar. Por quê? Porque quando eu vou lá para a faculdade de nutrição, eu aprendo que um alimento tem energia. Energia é vitalidade. É a vitalidade. É claro que existem alimentos que são falsos em vitalidade, que são os alimentos industrializados. Mas um fruto, ele é verdadeiro em vida, porque ele captou o que? A luz, o fogo solar. E o ar, Marcela? De onde vem o ar? O ar, gente, para que a gente possa ter um fruto homogêneo, onde eu tenha que ter nutrientes espalhados e tanto com vitalidade, quem faz isso é o ar. Não é o ar, não é a deslocação de camadas de ar que a gente tem, que faz com que os pássaros possam ir de ponto A, de ponto B. A gente não tem isso também debaixo do oceano, que são as vias, né, aquáticas, que agora esqueci o nome também, mas tudo bem, tá tudo certo. Então, ou seja, o ar, ele vem nessa capacidade. O ar, então, faz com que eu tenha um fruto homogêneo. O que acontece nos signos de Gêmeos, Libra e Aquário? São signos da comunicação, da sociabilidade. Eu tenho que distribuir o meu fogo, minha vitalidade para todos os tipos de pessoa, todos os tipos de ideia. Se eu não consigo ter a capacidade de me adaptar e conversar com todos os tipos de pessoa, eu não estou bem com esse meu elemento ar. E o fruto, para que ele possa ter mineral, o fruto não tem mineral, ele não tem água quando eu mordo, então ele está sendo o quê? Nutrido pela questão da mãe. E olha que interessante, quando a gente pega um fruto que ele está maduro na sua suculência de vitalidade, de expressão, né? Expressão aérea, de minerais, de água, aquele alimento me sacia. Eu fico saciado, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque o que a gente precisa de fato é um alimento para a alma. É um alimento para a alma. É a alma que precisa de alimentação e não o corpo físico. O corpo físico, ele é um resultado de quanto você nutre a sua alma. Só que a gente faz o inverso, né? A gente nutre o corpo físico para tentar nutrir a alma. Não dá certo isso, gente. Não dá certo. É de cima para baixo. Se eu consigo comer um alimento físico que me dá esses quatro elementos de uma maneira equilibrada, eu também automaticamente equilibro e alimento o meu corpo físico, né? O que nos mantém no trabalho, gente, é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Quando a gente trabalha com questões realmente espirituais, não dá pra gente trabalhar pelo ego. O ego não tem força para ir fazer as coisas, para enfrentar as situações, mas a força espiritual tem.
porque a força espiritual alimenta, de fato, verdadeiramente. Então isso é uma coisa interessante para vocês. E quando a gente tem um fruto imaturo, a gente tem então o desequilíbrio desses 4 elementos. E aí a gente come o fruto, ele não tá passado, come o fruto, tá passado, parece que a gente não consegue nos nutrir com aquele fruto, parece que a quantidade de líquido, às vezes tem frutos que estão mais secos, não existe isso. Isso, aí agora eu vou trazer aqui para vocês, só para vocês entenderem. A gente não tem a maçã do Brasil e não tem a maçã da Espanha? Por que às vezes a maçã da Espanha me deixa muito mais saciado, me traz muito mais nutrição? Por quê? Vamos lá, vamos trazer aqui. Porque, na verdade, o fruto, ele é um resultado do inconsciente daquelas pessoas que moram naquela região. Então, se aquelas pessoas daquela região têm bons pensamentos, a qualidade do elemento ar é bom, é positivo. Se as pessoas daquela região têm fé, coragem, alegria, a qualidade do elemento fogo é positivo. Se as pessoas lá têm boa qualidade com o elemento água, emoções, tal, altruístas, o elemento água e a mesma coisa com a terra. Então aquele alimento, vocês já passaram por vocês já tiveram isso, essa questão de você comer, você fala, nossa, que delícia. Ou a mesma coisa no Brasil, às vezes você come uma massa daqui, uma massa do... Nossa, que massa viva, parece que é gostosa, suculenta. Existe isso, gente, é só vocês começarem a reparar. Para reparar, a gente tem que fazer jejum, tem que limpar um pouco o corpo está muito entupido de coisas nada a ver, de coisas que não são verdadeiras, né? Então isso é uma questão bem interessante a gente compreender, que o fruto ele é um resultado do quanto a gente está vibrando de maneira o quê? De maneira boa para cada elemento. Então se eu estou num lugar onde só tem maus pensamentos, esse fruto vai vir com esses maus pensamentos. Por quê, gente? Porque a árvore é um resultado dos seres humanos coletivamente. Então isso é uma coisa interessante. Então a gente pode encontrar onde está o desequilíbrio, que é isso que eu vou começar a fazer nos mapas astrais. Eu acho que eu vou já direcionar para isso. Olha, é o seguinte, você está 20% deturpado do que é masculino. Ó, você tem 40%. Eu quero encontrar as crenças raízes. Então, por favor, gente, vamos fazer uma astral para eu treinar isso. Porque é verdade, gente. Ontem eu fiz um texto que eu falei, cara, eu agora entendi, de fato, essa lua conjunção com Capricórnio em oposição a Sol de uma maneira muito clara. Me deu muita clareza isso. Então, ou seja, a gente tem que... Então, principalmente, gente, ver o Sol e a Lua. Vamos primeiro ver o Sol e a Lua. Vamos primeiro ver a primeira camada de masculino e feminino. Depois a gente vai para os planetas também, que a gente tem planetas para masculino e feminino. Então, ver os aspectos. Então, eu comecei a reparar, gente, que os aspectos, ou seja, a psicologia, ela tem muita dificuldade de encontrar a crença raiz. Tem que, às vezes, fazer muitas sessões, muito trabalho, que não sei o que, blá, blá, blá. Tem muita dificuldade. A astrologia mata na primeira. Ela pode matar na primeira, às vezes pode matar até numa quinta, porque ela pode utilizar outros mapas, outros acessórios. A gente tem vários tipos de mapas dentro da astrologia. E a gente encontra, então, as crenças raízes dentro do mapa astral. E aí que está o grande lance. Para eu quebrar uma crença raiz, eu tenho que fazer o processo de superação ou de mutação. Eu preciso colocar o quê? Do tipo, eu vim com a crença de falta. Ai, porque ninguém pode me ajudar. Não gosto de receber, imagina, tal. Porque eu tinha essa crença negativa dentro de mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar todo dia na força. Eu posso sim receber. Eu sou merecedora desse recebimento. Eu tenho capacidade de receber e vou fazer jus a esse merecimento. Então eu tenho que todo dia vibrar nisso, todo dia. Só que um dia pode ser que putz, não, eu acho que eu não mereço. Não, tem que vibrar, é superar isso. No mapa mostra como a gente supera isso também. Então, no nosso mapa astral. Agora eu vou trazer um pouquinho do receber e do ar, que eu acho que tem tudo a ver com esse mapa. Lembrando, né? A sabedoria está no ar, está no prana, ou consequentemente está do ar. É do ar, é do ar. É do ar a sabedoria que está no ar, né? É do ar a sabedoria que está no ar. Então, ou seja, por que os yogis, eles se iluminam? Porque eles fazem pranayamas, respirações, eles colocam, eu vou fazer um vídeo, tá? Depois falando sobre isso. Eles colocam oxigênio, e o oxigênio dentro deles contém a palavra gênio. Eles viram gênios,
Um gênio é uma pessoa humana divinizada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra, mas só para vocês entenderem. Então, devemos respirar o outro em mim e, consequentemente, eu no outro. É bonito isso, né? Muito bonito. Então, vamos lá, só para vocês entenderem o negócio do recebimento e do doar, que eu acho que é legal de trazer aqui, tem tudo a ver hoje. Hoje eu não vim fantasiada, gente, mas da próxima vez eu vou vir, tá? Hoje é um vídeo mais sério, mas isso que é legal, é a versatilidade da maneira como eu vou conversar com vocês. Hoje eu tô falando de uma maneira mais entonada, uma voz um pouco mais jornalística. Aqui é Maria Gabriela e você tá... Não, tô brincando. Gabi, não, tô brincando. E aí o que acontece? Isso que é interessante, um mestre, um guru, ele precisa utilizar várias ferramentas para acessar todas as pessoas. Ah, bingo, chama a felicidade do mundo. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que tu faz na vida? Tu recebe. Já fiz um vídeo falando da Lua, Vênus e Netuno. É o receber. Eu receber. O que você recebe na hora que você vem aqui, cara pálida? Você não recebe um corpo? Escrevi errado. Você não recebe um corpo? Então você recebe. Você recebeu. Só o que acontece? Se tua mãe chega e fala, não quero receber, você tá assim, né? Você tá lá na casa 12, bam, 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 tô chegando aí, mãe, tô chegando aí. Do nada você fala, não quero receber, não te aceito. Você fala, opa, tu vai com os pés no freio assim, sabe? Pé no freio. Você fala, não vou encarnar, não, mas tem que encarnar, tem que encarnar, tem que encarnar. Aí você fala, pô, ferrou. Então as pessoas não estão nem encarnadas ainda. A gente não tá encarnado, a gente tem que encarnar. Para encarnar, eu preciso fazer as pazes com a mãe. Eu preciso aceitar que naquele momento ela estava passando por dificuldades. A mãe não é perfeita, gente. A mãe, ela também está no processo de evolução. Eu fiz uma música para minha filha, que eu falava exatamente isso. E eu falava assim, vou cantar um trechinho que eu não vou lembrar, vou criar aqui. Cai aqui o Shiva. Eu falava assim, filha, desculpa se naquele momento eu não estava presente para te dar um abraço envolvente. Porque eu também, filha, também eu sou aprendiz do amor. Eu não sou completa, eu também estou aprendendo. Isso faz com que eu fique o quê? Humilde, eu estou no mesmo plano que o outro. Né? Porque os filhos cobram isso da gente, que a gente acha que é um must. Não, a gente também erra. A gente também está no processo de nos transformar. É lindo isso, é maravilhoso isso. E agora com essa voz. Então olha que interessante. Então eu tô indo lá, pam, pam, pé no freio, você não quer encarnar. E aí você não encarna, você não aclopa, porque você tá com medo, né? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Você tá com medo de vir, você fala, pô, meu, não tô à vontade de estar nesse corpo. Por isso que as pessoas não gostam do corpo. Gente que não aceita o corpo é porque não tá encarnado ainda. Vamos encarnar? Vamos aceitar esse corpinho? Ah, minha senhora, mas eu tenho uma bunda flossa. Vai fazer musculação, vai fazer yoga pra ficar bonitinha, vai ficar durinha lá. Sabe, gente, é isso. Se você não aceita o seu corpo, você não tá encarnado. Se você não aceita o toque, você não tá encarnado. Se você não aceita o outro chegar, então o que acontece? Existe esse primeiro passo, né? Do recebimento do corpo. Depois, eu tenho que ficar lá no útero. E se o útero dessa minha mãe não tava apropriado, eu vou ficar o quê? Putz, grilo, eu tô aqui, eu tenho que reencarnar, já era, já... Ixi, meu Deus do céu, daqui 9 meses eu tenho que nascer, mas ninguém me quer aqui, que sensação estranha, que não sei o que. É horrível, é horrível. E aí vem com essa distorção já do feminino. Por quê? Porque o feminino é a aceitação. Eu te aceito, meu filho. Eu te aceito. Pode vir para os meus braços, não é isso? O feminino é isso, é aceitação. E não tem nesse caso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar. É perdoar. E perdão, né? Deixa eu escrever direito, porque eu tenho uma dificuldade de escrever também. É perdoar. Para perdoar, eu preciso trazer o elemento ar. Eu preciso trazer inteligência. Aí agora, quando eu entendo as coisas, parece que chove. Aí é uma questão de escolha sua, se você quer perdoar ou não. Aí já a gente tem que ver sua casa 8 como é que tá. Esse coraçãozinho tá muito congelado? Tá muito? Vamos descongelar isso aí? Vamos viver, gente? Vamos romper a casca? Vamos? Então o que acontece? Depois vem a etapa, né, gente, do parto. Parto é uma coisa muito importante, gente. Eu vou falar um dia do meu parto, é muito importante. E aí depois vem o recebimento do leite. Pô, se a minha mãe não quer eu aqui, minha mãe tava lá. Aí eu crio um monte de hipóteses na minha cabeça, que eu acho que minha mãe não gosta de mim. Não, gente, a sua mãe está passando por um momento. Vocês não gostam nem dela. Como é que ela vai gostar de outro ser? Né? Vamos ter um pouco mais de clareza com relação a isso?
E aí ela não te dá o leite, ela não te dá colo, ou você às vezes é jogado na lata do lixo. Olha a sua primeira impressão do feminino, do receber. Olha a crença que pode surgir com relação ao receber. O que você vai ter de crença negativa? Por que negativa? Porque você chega e você fala assim, pô, meu, na hora que é pra receber um corpo, na hora que é pra receber leite, colinho, tá? A pessoa me joga na lata do lixo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coraça muito forte, porque eu tô tão machucado, tão dolorido dentro de mim, que eu não vou mais... E aí vem uma pessoa e tenta aproximar. Não vem com esse abraço não, porque primeiro a pessoa nem sabe o que é abraço, a pessoa não sabe o que é afeto, porque marcou, né? Então marcou lá no comecinho, a gente consegue ver isso aí através do mapa astral, marca lá desde o primeiro. E aí isso que é importante, você mãe, ou você que quer ter filho, pelo amor de Deus, gente, tenha consciência, ter filho não é pra você ter um filho pra ele nutrir as suas faltas, não existe isso. Primeiro vai se tratar, vai se ajudar, vai se curar, para depois você ter um filho. O filho é uma coisa muito preciosa, é muito difícil a educação. As pessoas acham que a educação é uma coisa muito fácil, não é, desafiadora a educação, porque é um negócio de sombra, de o que faltou pra mim, eu não vou dar pra ele. É muito complexo isso, gente. Ter filho não é brincadeira, não é propaganda doriana não, gente. Não é essa coisa, quero família perfeita, preciso de um filho de olho claro. Não existe isso, eu vou te dar uns tabefe aí. Não existe isso. Responsabilidade. O que falta nos seres humanos são responsabilidade. Então, ou seja, eu já tenho uma percepção. Aí, vamos lá, Lua em Escorpião, Lua em Capricórnio já vieram com essa deturpação. Já vieram, gente, já vieram. E é claro que dá pra ver mais isso no mapa astral, tá? Mas já vieram com isso aqui, ó, crença de receber. E aí a pessoa tem dificuldade de receber dinheiro, a pessoa tem dificuldade de receber amor, a pessoa vai tendo a dificuldade, porque ela teve já uma experiência traumática com o recebimento do próprio corpo, com o recebimento. Então o que a gente tem que fazer? Ficou grávida? Ficou? Não planejou? Aceita para você gerar seres humanos com o quê? Com autoestima. Autoestima. Né? Por que não autoestima? Chega de baixa autoestima. E aí é aquela questão, a galera aqui ó, que não soube receber, vai buscar isso através de come muito, vai buscar isso através do cigarro, vai buscar isso através do sexo, vai através do álcool, das drogas, está buscando isso, esse alimento materno que não recebeu. E aí fica na vida torto, né? Que bate ali, vira carrinho de bate-bate. Então assim, gente, esse vídeo pode ser um pouco cômico, que a gente tem que quebrar um pouco, gente, sabe? Com essa seriedade total não dá. É claro que eu sou responsável do que eu tô passando, passo de uma maneira didática diferente, porque essa é a minha vocação, esse é o meu diferencial, é aquilo que eu brilho na diferença. Mas, gente, a gente tem que ter o quê? Seriedade. E olha o que eu vou falar pra vocês, dá pra gente sair disso aqui. Eu quero agora colocar pra vocês que dá pra gente sair, confia que dá pra sair. Eu sei que dói, eu passei por isso, mas dá pra gente sair. Você pode ter uma vida plena, você pode ter. A questão é que você precisa transcender isso aqui. Você precisa transcender. Quando você transcende, vai trazer vida pra sua vida. Você não vai ficar na morte. Então, ou seja, confia que dá. E aí isso aqui pode ser feito num lugar com ambiente protegido. Sabe, tudo bem. Aqui, quando a gente começa a mexer nisso, aí eu vim a raiva do tipo, eu te odeio, não sei o que. Tudo bem sair isso aí, gente, tudo bem. Deixa sair, porque depois você vai sentir a gratidão. Deixa sair a podridão, deixa sair, limpa isso, chora, limpa o seu corpo. Você tem um corpo de cristal, é luz que você precisa emanar para o mundo. Então, ou seja, vamos botar isso pra fora, tá na hora, não tá? Tá na hora da transformação, tá na hora, o mundo precisa disso. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que traz muita clareza, né? Isso não só traz, eu vejo os meus próprios vídeos, tá? A gente aprende comigo mesma, que eu acho que isso é importante. E do quanto a gente pode ajudar uns aos outros, né? O do quanto. Então hoje eu quero trazer uma canção, tá na hora de você crescer, tá na hora de você crescer. E pro seu pai, pra sua luz, pro seu brilho, pra sua individualidade, que é Áries, pro seu eu sou. Então vamos lá, né? Vou te ver se eu posso trazer alguma canção hoje. Deixa eu ver se eu consigo compor aqui agora, né? De espontaneidade, vamos lá. Tá na hora de romper as cascas e tá na hora de ser o que eu sou, o que eu sou. E é engraçado, né? Como o sol, o eu sou e o som são iguais, né? O sol, eu sou, o som, eu sou, o sol, eu sou, um som.
E é tudo a mesma coisa, nós somos espírito, não tenha dúvida disso. Não duvide daquilo que você verdadeiramente é. Um grande beijo para vocês, fiquem em paz e sempre se autoconhecendo.